E aí pessoal, boa tarde. Primeiramente gostaria de pedir desculpas aos meus alunos que estavam esperando a live ontem, mas por motivos de força maior não tive como realizá-la. Como prometido, nossa boa e velha live com os conteúdos do nosso terceiro bimestre. E aí nós vamos discorrer um pouco sobre funções, em específico função quadrática e progressões, PA e PG, e por fim, notação científica. Então vamos começar lembrando alguns conceitos, os primeiros os de função quadrática. Função quadrática é toda e qualquer função que ela possui a lei de função de qual maneira? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Contando aí com dois termos que estão com a variável. E o gráfico, todo e qualquer gráfico dessa função vai ser sempre uma parábola. E aí a questão que nós colocamos foi a seguinte. Ao analisar a função quadrática y igual a x ao quadrado mais 4x menos 1, construa o gráfico dessa função e responda se ela possui um ponto de mínimo ou ponto de máximo e qual seria esse ponto de mínimo ou de máximo. Primeira coisa que nós iremos fazer sempre é construir aquela tabelinha que a gente sempre conhece. Construindo nossa tabela. Então fica da seguinte maneira. Como a gente já falou inúmeras vezes, nós sempre colocamos os valores arbitrários para que a gente possa construir o nosso gráfico. E aí vamos por cada um aqui. Como eu sempre coloco, 2 números positivos, 2 números negativos e 0. E aí vamos respondendo aqui uma por uma. Primeiro termo aqui, que nós substituímos x por menos 2. Colocando aqui então, substituindo x por menos 2, nós percebemos uma coisa, que nós temos aí dois sinais negativos. Como é que nós fazemos primeiro? Respondemos como potenciação esse menos 2, elevando ele ao quadrado, que é o que está na equação. E a partir dele é que nós começamos. Então fica menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2 menos 1. Esse menos 2 ao quadrado vai dar 4. Por quê? Primeiro a gente vale sempre lembrar. Primeiro a gente faz a operação, seja ela adição, multiplicação, por aí vai. E depois aqui a gente faz o joguinho de sinais. Nesse caso a gente não precisa fazer o jogo de sinais. Por quê? Todo número que é negativo e que o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. E aí o que acontece? Aí sim, esse outro sinal de negativo é que nós colocamos ele quando encontramos o resultado. Então vai ficar menos 4, mais menos 8, menos 1. Que joguinho de sinal simples. Mais por menos vai ser sempre menos. Então nesse caso aqui, menos 4 menos 8, menos 1, que vai dar 13. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é, quando o valor de x for menos 2, o valor de y vai ser menos 13, igual eu coloquei aqui. 2 de x e menos 13 de y. Segundo ponto, agora trocando o x por menos 1. Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos 1, do mesmo jeito que está aí, porque tem o menos que é da equação e tem o menos que é do próprio número. Mais 4 vezes menos 1, menos 1. Vai ser assim, da mesma maneira, né? Só que aqui a gente vai lembrar que quando a base é 1, não importa o expoente. O expoente pode ser 1 milhão, o resultado vai ser sempre 1. E aí, nesse caso, o que é que vai mudar? Como aqui nós temos o 1 que é negativo, o que vai mudar é a outra propriedade da potenciação. Se o expoente for par,
O resultado é positivo, se o expoente for ímpar, o expoente é negativo. Nesse caso aqui, então deu 1 positivo, e aí ficou somente o sinal negativo, que era já da própria equação. Então vai ficar menos 1 mais menos 4, né? Então aqui mais for menos menos. Menos 1, menos 4, menos 1 vai dar menos 6. Menos 1, menos 4, menos 5, menos 1 novamente, menos 6. Terceiro ponto, daqui para baixo já fica mais tranquilo, porque nós não vamos ter que fazer toda essa troca, todo esse joguete de sinais. E aí fica da seguinte maneira. Menos 0, eu preciso colocar menos 0? Não, porque 0 não é nem positivo e nem negativo. Então eu já coloco 0 ao quadrado. 0 ao quadrado menos 4 vezes 0, menos 1. Aqui também do mesmo jeito, do 1 vai ser o 0. Não importa o expoente. Se a base for 0, o resultado vai ser sempre 0. E aqui também a mesma coisa. Todo número multiplicado por 0 vai ser sempre igual a 0. Então aqui, 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. Então sobrou aqui apenas o menos 1. Aqui agora o penúltimo. Trocando agora todos os valores de x por 1. 1 ao quadrado mais 4 vezes 1, menos 1. 1 ao quadrado, mais uma vez, não importa aqui nesse caso o expoente. Se a base é 1, o resultado vai ser sempre 1. 4 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é sempre igual a ele mesmo. E aqui menos 1. Então, 1 mais 4 dá 5. 5 menos 1 vai dar 4. E aqui, por último, nós vamos ter f de 2, que é o último valor, né? 2 ao quadrado mais 4 vezes 2, menos 1. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 2, 8, menos 1, que é o que está na equação, na lei de formação. 4 mais 8 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, analisando todos os valores que nós temos aqui, nós vamos ter um valor que é um ponto de mínimo ou ponto de máximo, que é o maior ou o menor valor que f de x, ou no caso y, possa assumir. E nesse caso, é esse primeiro valor aqui, 2 e menos 13. Isso quer dizer que isso aqui nós vamos ter um ponto de mínimo. Vamos ter sempre um ponto de mínimo nesse caso aqui. Essa questão aqui, basiquinha de função do segundo grau. Agora sim, partindo para as progressões, a segunda questão nos diz: uma progressão geométrica possui primeiro termo igual a 5 e razão igual a 3. Qual é o sexto termo dessa progressão? Vamos lembrar o que são progressões, para que fique mais fácil o nosso entendimento. Progressões são casos de sequências numéricas. E nós vamos ter aqui dois tipos de progressões. As progressões aritméticas, ou PAs, e as progressões geométricas, ou PGs. As progressões aritméticas, elas são construídas pela soma do primeiro termo com a razão. E aí a fórmula do termo geral, nós temos que AN, que é quem a gente quer descobrir, geralmente, é igual a A1. A1 é o nosso primeiro termo. Mais N menos 1, que é esse número que a gente está procurando, que é o termo que ele está colocando, vezes a razão. Já a PG, ao invés de nós somarmos o primeiro termo pela razão, nós multiplicamos o primeiro termo pela razão. Então vai ficar o seguinte, e aí a gente colocou em muitos lugares Q ou R, mas na verdade a gente sempre coloca AN igual a 1 vezes R ou Q elevado a N menos 1. Então vamos aí voltar mais uma vez à questão. Uma PG possui o primeiro termo igual a 5 e razão igual a 3. Qual seria o sexto termo dessa progressão? Então vamos lá. Sabemos então que o termo que ele quer descobrir é o sexto. O primeiro termo que nós temos na sequência é 5 e a razão é 3. Então vamos
organizar tudo aqui na nossa conta. Então vamos colocar A6, que é o sexto termo, é igual a 5 vezes 3, esse 3 elevado a 6 menos 1. 6 menos 1 igual a 5. Então vai ficar aqui. Esse A6 é igual a 5 vezes 3 elevado à quinta. Potenciaçãozinha simples. Um número multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que quem está determinando é o expoente. Então você vai calcular o 3 vezes 3, 5 vezes. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Agora pega-se esse 243 e multiplica por 5. 5 é aqui, é o primeiro termo. 5 vezes 243 é igual a 1215. Então esse 1215 é a resposta da nossa questão. Coisa simples, tranquila. PG, a única diferença é que a gente precisa saber que ele vai sempre multiplicar. Toda PG, a gente vai sempre multiplicar a razão pelo primeiro termo, diferente da BA que a gente sempre soma. Vamos aí para a próxima questão, também de PG, de progressão geométrica. Dada a sequência, menos 3, 9, menos 27, que formam uma progressão geométrica, qual é o sétimo termo dessa progressão? Aqui nós temos o primeiro termo, mas nós não temos a razão. Mas para a gente descobrir, a gente vai pegar o primeiro termo e vai pegar dividido pelo segundo. Então vai ficar da seguinte maneira. O primeiro termo, para a gente descobrir a razão, é o que nós vamos colocar aqui do lado. E vamos dividir pelo segundo. 9 dividido por menos 3 é menos 3. Por quê? Primeiro a gente faz, nesse caso aqui, a nossa operação, nesse caso a nossa divisão, e aí depois o jogo dos sinais. Aqui nós vamos ter a divisão de um número positivo por um número negativo. E aí vale lembrar do nosso joguinho de sinais. Sinais diferentes, o resultado é sempre negativo, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Nesse caso aqui, menos por mais por menos vai dar menos, e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então o resultado é, nesse caso, a razão, menos 3. E o primeiro termo também é o menos 3. E aí nós temos a fórmula aqui, que aqui eu posso colocar AN igual a A índice 1 vezes R ou Q elevado a N menos 1. Então vamos aqui continuando. O que ele quer que a gente descubra? O sétimo termo dessa progressão. Então o sétimo termo a gente vai colocar aqui. A índice 7. A índice 7 é igual a menos 3 vezes menos 3 elevado a 7 menos 1. Esse menos 1 vem de onde? Da própria fórmula da progressão geométrica, do termo geral da progressão geométrica. Então vai ficar aqui esse A7 é igual a 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3 elevado a 6. E aqui nesse caso, a primeira coisa que nós já temos que saber, se o expoente dessa base negativa, ele é par, então o resultado vai ser positivo. Então vamos calcular aqui o número positivo, 3 elevado a 6. O 3 vezes ele mesmo, 6 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729. Agora sim, pega-se esse 729 e multiplica por menos 3. Esse menos 3 aqui que está do primeiro termo, que vai dar 2.187. Partindo aqui agora para a próxima questão. Durante a pandemia de Covid-19, percebeu-se que o número de pessoas contaminadas aumentava como uma progressão geométrica de razão 1,5 em uma semana, de uma semana para outra, na cidade de Mozarlândia. Se em um determinado dia há 120 habitantes contaminados, supondo que a progressão seja mantida, na quarta semana o número de contaminados será igual a quanto? PG mais uma vez. Então vale lembrar aqui a nossa fórmula. É um PG que a razão é 1,5. O número que ele está colocando, 4. A quantidade de semanas, no caso dessa progressão. E o primeiro termo ele colocou como 120. Então aqui é só organizar tudo mais uma vez
dentro da fórmula da progressão geométrica, do termo geral da progressão geométrica. A4, por que 4? Porque nós vamos ter aí um quarto termo. Por que o quarto termo? Porque ele quer descobrir quantos casos terão na quarta semana, quando começou essa medição, depois que descobriu-se que tinha essa razão de 1,5. Então vai ficar 120 vezes 1,5 elevado a 4, que é o número que nós queremos aqui, né? O número da razão. E tudo isso menos 1 por conta da própria fórmula. Então aqui a primeira coisa que nós resolvemos é essa potenciaçãozinha aqui. 4 menos 1, então vai dar 3. Então vai ficar 120 vezes 1,5 elevado a 3. 1,5 elevado a 3 dá 3,375. Pegando tudo isso e multiplicando por 120, seu resultado é 405. Simples aqui, tranquilamente. Você consegue fazer isso com a calculadora, até mesmo com lápis e borracha. Quinta questão. Os ganhos de uma empresa ao decorrer do ano foram de 800 mil reais no primeiro mês, e a cada mês houve um aumento de 15 mil reais em relação ao mês anterior. Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, o lucro mensal dessa empresa em dezembro será de... Então aqui também mais uma progressão aritmética, no qual nós vamos ter que o primeiro termo é 800 mil e a razão é 15 mil. Tudo isso para ser calculado em 12 meses. Por que 12 meses? Porque dezembro é o mês 12 do nosso ano. Então aqui fazendo o nosso cálculo. A 12 é igual aos 800 mil mais 15 mil vezes 12 menos 1. 12 menos 1 é aquela nosso cálculo da fórmula, que é a razão, o número 1 menos a razão. Então vai ficar 800 mil mais 15 mil vezes 11. Nesse caso aqui nós temos uma multiplicação. Então, pela prioridade, nós sempre resolvemos primeiro a multiplicação, para depois resolver soma ou subtração, o que vier. 15 mil vezes 11 dá 165 mil. Agora sim nós só fazemos a soma desses 165 mil mais os 800 mil, que dá 965 mil reais. Vamos para a próxima questão. A partir daqui nós já vamos começar a falar sobre progressão aritmética. Olha essa questão aqui bem tranquilinha, bem bonitinha de se fazer. A altura de uma planta em centímetros, ao decorrer dos dias, foi anotada e organizada conforme a seguinte tabela. Então nós temos aí, primeiro dia 3 centímetros, segundo dia 5 centímetros e meio, terceiro dia 8 centímetros, quarto dia 10 centímetros e meio, quinto dia 13 centímetros, sexto dia 15,5 centímetros, sétimo dia 18 centímetros, oitavo dia 20,5 centímetros e nono dia 23 centímetros. Se esse comportamento de crescimento for mantido, quanto essa planta terá a altura de 65,5 centímetros após quantos dias? Aí nesse caso, o que é que nós temos aqui? Nós temos a razão, que é de 2,5. Nós temos a razão, que é de 2,5, mas nós já temos esse AN, que é o número que nós queremos descobrir, que é 65,5. Ou seja, aquele valor final de acordo com a quantidade de dias que nós queremos aqui. Nesse caso, a quantidade de dias vai ser o quê? O termo que nós sempre colocamos. Nós temos que a razão é 2,5, nesse caso, um crescimento de 2,5 centímetros, e que o crescimento no primeiro dia, ou seja, o primeiro termo, é 3. O crescimento dessa planta foi de 3 centímetros. Então, pegando pela fórmula lá, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O número que nós queremos, nesse caso, menos 1, multiplicado pela razão. Só que esse número nós não temos, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. 65,5 é igual a 3 mais N menos 1 vezes R, que é quem? 2,5. O 3 que está aqui somando, agora a gente só vai fazer o joguetezinho de sinal.
O 3 que está aqui somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade. E é aquilo que eu já falei não sei quantas vezes. Se ele está com um sinal, ele passa para o outro lado da igualdade com seu sinal inverso. Então, ele que está aqui somando, passa agora subtraindo. Então, fica da seguinte maneira. 65,5 menos 3 igual a n menos 1 vezes 2,5. 65,5 menos 3 dá 62,5, que é igual a quanto? Ao mesmo n menos 1 vezes 2,5. Agora sim, a gente vem para este lado da igualdade. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a distributiva. O 2,5 que está aqui fora vai multiplicar tanto o 1 que está aqui dentro, como o n que está aqui também junto dos parênteses. Então, 2,5 vezes 1 dá 2,5, porque todo número multiplicado por 1 igual a n mesmo. E 2,5 vezes n, nós não sabemos quem é, então só repete 2,5n. Então, o 62,5 é igual a 2,5n menos 2,5. Esse 2,5 que está aqui, ele agora passa para o outro lado. Mas ele está o quê? Com sinal negativo, ele está subtraindo. Ele vai passar para o outro lado da igualdade, agora somando. Então, vai ficar 62,5 mais 2,5 igual a 2,5n. 62,5 mais 2,5 dá 65. Então, 65 é igual a esse 2,5n. Ou 2,5n igual a 65. O n que está aqui multiplicando esse 2,5 fica isolado. E o 2,5 que estava multiplicando o n, ele agora passa dividindo para esse outro lado da igualdade. Então, esse 2,5 vai agora dividir o 65. 65 dividido por 2,5 vai dar, então, 26. Isso quer dizer o quê? Que essa planta vai chegar ao tamanho de 65,5 centímetros em 26 dias. Por aqui tudo tranquilo. Agora nós vamos falar bem rapidinho sobre notação científica. O que é a notação científica? A notação científica nada mais é do que você pegar números que são muito grandes ou muito pequenos, resumindo, números que possuem muitos algarismos, e escrevê-los na forma reduzida por potências de base 10. A notação científica é essa forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos, de forma reduzida, multiplicando-se sempre todos os números por potências de base 10. Agora, como a gente transforma tudo isso em notação científica? Primeiro, a gente escreve o número na forma decimal, lembrando sempre, o número que nós vamos escrever na forma decimal jamais pode ultrapassar 10, porque a gente vai estar multiplicando por uma potência de base 10. Então a gente escreve o número na forma decimal com apenas um algarismo antes da vírgula. E esse algarismo necessariamente precisa ser diferente de zero. Depois disso, a gente coloca como expoente a potência de base 10 a quantidade de casas que a vírgula andou. Se for um número muito grande, ele vai andar para a sua direita. E aí o expoente vai ser positivo. Se for um número que vai andar se for um número muito pequeno, ele vai andar para a esquerda e o expoente vai ser negativo. E aí está dizendo aqui, ó. Se ao andar com a vírgula, o valor do número diminuir, o resultado será positivo. E se for o contrário, o resultado vai ser negativo. E por fim, escrever o número para transformar, multiplicando ele por uma potência de base 10. E aí olha esses dois exemplos que eu tenho aqui. 9,11 e 32 mil. 9,11 não, 0,0000000000911. No primeiro exemplo aqui, 32 mil. Nós vamos ver aqui que a vírgula ela andou 4 casas. Ela andou aqui 4 casas. Então, vai ser 3,2 vezes 10 elevado a 4 positivo. É um número que é muito grande e que as vírgulas andaram e que a vírgula andou para a direita. E aqui, nesse último caso, 0,0000000000911, a vírgula andou 9 casas para a sua esquerda. Então vai ser o número que vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a 9 negativo. E aí vamos para a nossa penúltima questão. Os planetas são corpos celestes extremamente massivos. A Terra possui
a Terra possui aproximadamente, uma massa de aproximadamente 5,972 sextilhões de toneladas. Um sextilhão é um número imenso. É o número 1 seguido de 21 zeros. Em quilogramas, como podemos escrever a massa da Terra utilizando a notação científica? Nesse caso, 5,962 sextilhões de toneladas, que nós iremos transformar em quilos. Se nós vamos transformar de tonelada para quilo, é simples. Nós vamos multiplicar essa massa que está em toneladas por 1000. Por quê? Uma tonelada possui 1000 quilos. Então, nós temos aqui 5,972 sextilhões de toneladas. E aí, nesse caso, nós vamos ter que é um número que está aqui com 18 zeros, porque nós vamos ter essa outra quantidade aqui depois do 5. E aí, mais uma vez, vale lembrar toda aquela questão que a gente tem que sempre colocar a vírgula antes do número 5 nesse caso. Só que nós estamos lidando com outra parte da pergunta que está dizendo o quê? Em quilos. Então, todo esse número aqui, nós iremos multiplicá-lo por 1000. E aí vai dar, então, 5 sextilhões, 972 quintilhões de toneladas, vai dar esse número aqui agora. Um número que está seguido aqui, 5,972, está seguido de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. Só que foi o que aconteceu. Nós temos aqui esse número aqui também, que nós vamos agora transformar tudo em notação científica, e vai ficar da seguinte maneira. A vírgula, ela está aqui. Ela vai pular até aqui, entre o 5 e o 9. E aí, nesse caso, ela vai pular 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 casas para chegar aqui. Então, vai ficar que nós vamos colocar que é o número 5,972 vezes 10 elevado a 24, porque nós andamos 24 casas. Então, vai ficar da seguinte maneira. 5,972 vezes 10 elevado à 24ª potência. Agora sim, vamos para a nossa última questão. Suponha que um estudo sobre bactérias esteja sendo realizado por cientistas e que eles determinaram que seu comprimento seja de 3,5 micrômetros. Sabendo que o micrômetro é 1/1000º de 1 metro, qual é o comprimento da bactéria em notação científica? Relembrando, notação científica é para realmente descrever esses números que são muito, muito grandes e que ocupam, obviamente, muito espaço. Então, vamos lá. 1 micrograma, colocando aqui como fração, é 1/1000º do metro. Se ele é 1/1000º do metro, o que é que nós iremos fazer aqui? Pegar e colocar aqui como nós colocamos aqui na sua forma decimal. 0,000001 metro. Agora, 3,5 microgramas vai ser 0, mantendo essa mesma quantidade de zeros. 0,00035 metros. Aí sim a gente começa a andada da vírgula. A vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 3 e o 5. Então, puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas aqui, que andou daqui para cá. Se ela andou 6 casas, nós sabemos que é um número que ele é muito pequeno, então vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque é um número que é negativo, é um número que é muito pequeno, então, por consequência, o expoente vai ser sempre negativo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando a partir de agora, ou aqui pelo Instagram, ou TikTok, ou pelo meu WhatsApp. Qualquer dúvida, estou aqui. Valeu, obrigado e até a próxima!